gente tem que mudar de assunto, como eu falei para vocês. A primeira aula foi sobre eletrização, foi ou não foi? Foi aquela parte de atrito, contato e indução, não é isso? Falei sobre carga elétrica, falei ou não falei? Vocês lembram como é que calcula a carga elétrica de um corpo? Bora, agora você está gravando, hein? N vezes. Isso, carga de corpo é o quê? N vezes zero. O que é o N? É o número de elétrons que tem a mais ou a menos em relação a prótons, não é? E o Ezinho é aquela carga elementar. Eletrização por atrito, contato e indução. O que acontece no atrito? Esfrega, esfrega. Lembra? Um acaba roubando elétrons do outro. Quem perde fica positivo, quem ganha fica negativo. Após o atrito, tem atração ou repulsão? Atração. Fala atração? Atração, beleza. E o contato? Não é aquela parada de você tocar um corpo no outro? Tocou, rapaz, é mais rápido que ejaculação precoce. Tocou, pô, já foi. Aí elétrons passaram de um para o outro. Passa de quem tem mais para quem tem menos. De novo, sempre o elétron passa de quem tem mais para quem tem menos. Aí é que está a questão. Quando você coloca dois corpos em contato, o objetivo do contato é sempre deixar o corpo neutro, não é isso? Só que às vezes não dá. Exato, fica o mesmo sinal. Aí, por exemplo, você pega e coloca um positivo em contato com o neutro. Aí, toca um positivo com o neutro. O que acontece? Em função do contato, o neutro tem mais elétrons que o positivo. Então, passa elétrons do neutro para o positivo. E lembra, quando você coloca um corpo positivo em contato com o neutro, no final prevalece a carga do positivo, não é isso? Tudo fica positivo. O que era neutro fica positivo e o que era positivo continua positivo. Mas lembra que a carga muda? Do antes para o depois a carga muda. Lembra que muda ou não lembra? E aí é que está a questão, cara. Se a carga muda do antes para o depois, é porque variou o número de elétrons. Não variou o número de elétrons? E se variou o número de elétrons, claro, um perdeu e outro ganhou. O fato é, depois, em relação antes, as cargas mudaram. Mas entre elas são iguais ou diferentes? Fala iguais? Iguais. Iguais. E aí tem que lembrar que se elas são iguais, tem o mesmo sinal e a mesma carga. Fala mesmo sinal, a mesma carga, Giovana? Nesse caso aí, ó, se tem o mesmo sinal e a mesma carga, automaticamente entre elas tem atração ou repulsão? Repulsão. Após o atrito, atração. Após o contato, repulsão. E na eletrização por indução, lembra o que acontece? Separação de cargas, lembra? Geralmente quando a gente faz a eletrização por indução, você pode fazer aquele diabo do aterramento também, não pode? E aí, no aterramento, quando você coloca o indutor próximo do induzido, há uma separação de cargas, não há? E quando você liga o fio do aterramento, lembra, o corpo todo, o induzido fica neutro? Não. Lembra que é só um lado que fica neutro? E qual lado que fica neutro? Aí lembra, o lado oposto ao indutor. Não é onde o fio é ligado. Onde é que fica neutro? O lado oposto ao indutor. O indutor do lado direito, que fica neutro ao lado esquerdo. E no final, sempre o induzido está com carga contrária ao indutor. Não pode esquecer isso daí. Tá ok? E aí uma coisa que a gente não pode também esquecer. Se você pega um objeto carregado, coloca próximo de um neutro, entre eles tem atração ou repulsão? Aí, Como é que é? aí um cara positivo próximo de um neutro, atrai ou repele? Não sei. Um cara negativo próximo de neutro, atrai ou repele? Fala atrai. Atrai. Por que atrai? Eletrização por indução. Lembra da indução? Sim. Lembra que aquela experiência que nós fizemos com o balão? Que eu esfreguei o balão no meu cabelo, aproximei da parede e mudou a parede? Lembra ou não? Ali o que aconteceu? Eu esfreguei o balão no meu cabelo, gerei nele uma carga, não gerei? E quando eu aproximei da parede, por indução, ele não fez aparecer na parede uma carga que está ao contrário? Lembra dessa história ou não? Resultado, se ele está positivo, ele induz na parede carga negativa. E entre eles tem atração ou repulsão? Atração. Então responda para o tio de novo. Uma carga positiva atrai ou repele uma neutra? Atrai, porque ela gera indução, né? Ela separa para depois atrair. Separa para depois atrair. Não esquece. Separa os elétrons do objeto lá para poder atrair. Formou? Se fosse negativo também ia ser a mesma coisa. A mesma coisa. Toda carga, todo objeto carregado atrai um neutro devido à indução. Todo objeto carregado atrai um neutro devido à indução. Só que tem um problema. Qual o problema? Não tem como calcular. Por que não tem como calcular a força de atração? Porque um está carregado e o outro está neutro. Pensa, se um está carregado e outro neutro, quando eu for calcular, logicamente vai dar tudo zero, vai dar zero. Mas tem força, não tem força? Aí, cara, é que entra o próximo assunto que a gente vai passar para vocês. Quando eu estou falando nessa parte de eletrização, beleza. Um positivo atrai um neutro devido à indução, não é?
Mas quando você vai fazer a conta, já não dá mais para fazer cara positivo próximo de um cara neutro. Não dá para fazer um cara negativo próximo de um neutro. Por quê? Porque se uma carga é zero, quando você for fazer a conta, tudo vai ser igual a quanto? Estou mentindo? Estou mentindo? Não, o homem não mente. É isso que eu estou falando. Aí é que está a questão. Vamos lá. Quando você começa a observar especificamente essa questão da força elétrica, a primeira coisa que você vai ter que lembrar, acabou esse negócio de um cara estar neutro e outro carregado, porque a partir de agora todos vão estar carregados. Ou os dois são positivos, ou os dois são negativos, ou um é positivo e outro é negativo. E agora você vai ter, além da atração, também a famigerada repulsão. Fala repulsão. Repulsão. Não esquece isso. A partir de agora, o que nós vamos começar a ver? Os princípios associados a quem? A força elétrica, não é isso? E só para que vocês não esqueçam, essa força elétrica está baseada especificamente na famosa lei de Coulomb. E aí eu pergunto a vocês lembram qual é a lei de Coulomb? Lembram, né? Lembram ou não lembram? Então fala pro tio, o que diz a lei de Coulomb? Que se eu pegar dois objetos carregados, presta atenção, A e B, se eu pegar dois objetos carregados A e B próximos um do outro, entre eles haverá atração ou repulsão? Atração. De novo, se eu tiver dois objetos carregados próximos um do outro, entre eles haverá atração ou repulsão? Atração ou repulsão, dependendo de quem? Dos sinais. Beleza? É isso? Não esquece. Você pega o objeto A, tem carga. Você pega o objeto B, também tem carga. Entre eles tem uma distância D. Dá para calcular a força elétrica que aparece entre eles? Tá. E qual é a equação? Fala contigo. K0, lembra do K0? K0 vezes módulo da primeira carga vezes módulo da segunda carga dividido por quem? Pela distância entre eles elevado ao quadrado. E aí uma observação para todos. Olha ali. A força, ela depende basicamente de três fatores, como vocês podem ver, correto? Ela depende das cargas, ela depende da distância entre as cargas, não depende? E depende desse termo K0. Eu coloquei K0 aqui, mas eu vou colocar K. Vamos colocar somente o K. Beleza? Aí vem a pergunta. A carga tudo bem. Ela pode ser positiva ou negativa. Pode ou não pode? Se elas forem positivas, repelem-se. Se forem negativas, repelem-se. Se uma for positiva ou outra negativa, atrai. Beleza? Tranquilo. Aqui observa que a força é proporcional ao produto do módulo das cargas. Proporcional ao produto do módulo das cargas, beleza? Mas com relação à distância, vai lá. Aí, força e distância são o quê? Inversamente proporcionais. E aí, fala com o tio aí rápido. É simplesmente inversamente proporcional? Não. A força é inversamente proporcional, certo? Mas ao quadrado da distância. Fala quadrado da distância? Isso. Se a distância aumenta, o que acontece com a força? Diminui com o seu valor ao quadrado. Beleza? Se a distância diminui, o que acontece com a força? Aumenta com o valor elevado ao quadrado. Fechou? Beleza? E o K? Aí é que tá a questão. Esse K tem nome, certo? E quem lembra qual é o nome do K? Constante. Fala pro tio aí. Constante o quê? Fala, Giovana. Eletrostática. Cadê, Giovana? Tem, Giovana? Isso. Então fala aí, Giovana. Constante eletrostática do meio. Aí você, puta merda, o meio, brother. Cara, isso quer dizer o quê? Que o meio interfere na força entre as cargas, beleza? E aí um detalhe, o meio pode ser qualquer coisa, pode ou não pode? Pode ser meio condutor, pode ou não pode? Pode ser meio isolante, pode ou não pode? Mas também, ó, pode ser um vácuo. Cara, quando você fala no meio entre as cargas, você tem três possibilidades. O meio condutor, o meio isolante e o vácuo. Ouviram o que eu falei? Sim ou não? No caso aqui do vácuo, esse K já é definido. Você chama de K0, lembra? E esse K0 já tem valor. Qual é o valor dele? 9 vezes 10 elevado a 9. Qual é a unidade? Newton, metro quadrado, por Coulomb ao quadrado. Presta atenção no que eu estou falando. No caso aqui, ó, esse K está associado ao meio onde as cargas estão. Dependendo do meio, eu posso ter uma força maior ou menor. Só que você vai ter que lembrar que ela é maior ou menor comparado com uma referência que é o vácuo. A referência para todas as forças é o vácuo, não esquece. 99,9% dos casos que você estuda, as cargas estão localizadas onde? No vácuo. Só que tem esse 0,01%, pô, que a carga pode ser colocada no meio isolante ou no meio condutor. Aí eu pergunto a vocês, o que acontece quando as cargas são colocadas no meio isolante?
O que altera, a pergunta certa é essa, o que altera quando eu coloco as cargas em um meio condutor? É isso que vocês vão ter que lembrar. Então, bora pensar? Vamos colocar bem aqui para vocês. Imagina que você tem entre as cargas o famoso meio isolante. Tá ok? Bom, se você prestar atenção, a diferença de um meio para o outro é o valor da constante eletrostática, que é o K. Beleza? É isso? Para o vácuo você tem a constante de referência, que é 9 vezes 10 a 9. Quando você pega a muda de meio, você pode ter, por incrível que pareça, valores associados a constantes maiores ou menores em relação ao que nós queremos, tá certo? Aí uma coisa importante para vocês, que o que vai alterar esse valor do K0 é a polarização do meio. Eu não sei se vocês lembram o que é polarização, lembra? Polarização está associada a deslocamento de cargas. Você tem deslocamento de partículas de um lado para o outro, fazendo com que haja uma contribuição maior ou menor na força elétrica, ok? Se você tiver as cargas localizadas no meio isolante, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que as cargas no meio isolante, elas vão ter, devido ao fato de ser isolante, uma polarização menor do meio. Aí você pensa por quê? Primeiro porque o meio isolante, ele tem uma pequena quantidade de elétrons livres. Os elétrons no meio isolante, eles estão mais fortemente presos à camada eletrônica. Acho que vocês lembram disso, lembra? Beleza. Agora, em função disso, a polarização do meio é menor, e essa polarização do meio sendo menor, faz com que a força elétrica, nesse caso associada ao meio isolante, seja menor que a força elétrica associada a quem? Associada ao vácuo. E aí uma coisa importante para vocês, o fato dessa força elétrica no meio isolante ser menor, ela vai estar associada diretamente ao valor da constante, que nós dizemos ser no meio isolante um valor maior ou menor que no vácuo, nesse caso menor. Aí você pensa assim, então quer dizer que eu sei que vai ter uma contribuição menor na força, sei, mas essa contribuição menor não está associada à carga, não está associada à distância, vai estar associada ao termo K0, que vai mudar em relação à referência, que é 9 vezes 10 a 9. Quando perguntarem de vocês, no meio isolante, se a força entre as cargas é maior ou menor em relação ao vácuo, o que você diz? Que é menor. Fala menor. Menor. Aí menor por quê? Porque como é meio isolante, a polarização do meio acaba sendo maior ou menor? Menor. O deslocamento de cargas dentro do material acaba sendo maior ou menor? Menor. Não esquece isso, pelo amor de Deus. Beleza? Agora, e se o meio for um meio condutor? Aí é com você. Se você tiver um meio condutor, aí você já tem deslocamentos maiores de carga, não tem? Dos deslocamentos maiores de cargas, a polarização acaba sendo maior. Se a polarização é maior, automaticamente você vai ter uma contribuição maior para a força, vai ou não vai? E se tem uma contribuição maior para a força, a tendência é no meio condutor, a força elétrica ser maior ou menor que a força, nesse caso associada ao vácuo, maior. Beleza? Aí como eu falei para vocês, né? O fator que está associado a esse aumento vai ser diretamente, nesse caso, o K. Nessa situação, o K associado ao meio condutor vai ser maior ou menor que o K associado ao vácuo. Nesse caso, maior. Beleza? Isso é uma coisa que você vai precisar lembrar e nunca mais esquecer. Vai dar uma pausinha mais rapidinho. Já? Então, nesse caso aí, ó, quando você fala no meio condutor, basta você lembrar que a contribuição no meio sendo maior faz com que a força elétrica entre as cargas seja maior. Mas um detalhe para todos vocês, essa força elétrica que você está comparando está associada especificamente à referência que é o vácuo, tá ok? Você tem uma força associada ao vácuo, beleza? Se eu colocar no meio isolante, aquela força tende a diminuir. Se eu colocar no meio condutor, aquela força tende a aumentar. Isso é uma coisa que vocês não podem esquecer. E pelo amor de Deus, se aparecer na prova, não é. Outra observação para todos. Posso? Então fala para o tio aqui, ó. Tu tem duas cargas. Imagina que as duas sejam positivas. Presta atenção. Entre elas, você vai ter atração ou repulsão? Repulsão. E aí o detalhe. Vamos pegar esse exemplo do dia a dia de vocês para explicar. Nesse caso aqui, ó, uma carga empurra a outra porque tem repulsão, não tem? Só que, cara, força é vetor, não é vetor? E como vocês devem lembrar, se força é vetor, você pode representar essa força através de uma flechinha, não é isso? Só que essas flechinhas de força, cada um de vocês tem que lembrar que será desenhada por sempre o formato que a força atua de uma carga sobre a outra. Aí você fica pensando, como assim?
A e B. Atrai ou repele? Repele. Então o A repele B para onde? Para a direita. Enquanto o B repele o A para onde? Para a esquerda. Você tem a obrigação de saber desenhar a flechinha vetorial da força. E você vai colocar a flechinha vetorial do lado que a força está apontando. Se eu sei que a carga A repele B para a direita, eu vou colocar sobre B a representação da força através da flecha apontando para a direita. Beleza? Se eu sei que o B repele A para a esquerda, eu vou colocar sobre A a representação da flecha através da força apontando para que lado? Nesse lado, caso do lado esquerdo. Agora uma observação para todos vocês. Dá para você representar, claro, associando essas forças um nome. Por exemplo, a força que A exerce em B, você representa assim, ó, F a B. Como é que eu leio? Força da carga A sobre quem? A carga B. A mesma coisa aqui, ó. Força da carga B sobre a carga A. Como é que eu represento? Aqui, ó, com F de A. F a B, força de A sobre B, empurrando B para onde? Para a direita. F de A, força de B sobre A, empurrando A para onde? Para a esquerda. Guarda essa faca aí. Agora, uma observação. Vocês estão vendo aqui, ó, a linha que passa entre as duas cargas é uma linha horizontal, dá para ver? Se a linha entre as cargas é horizontal, naturalmente as forças devem ficar na horizontal. Não esquece. Linha horizontal, forças de repulsão na horizontal, apontando para fora ou para dentro? Para fora. Agora, olha esse exemplo aqui, ó. Você tem aqui uma carga positiva e aqui embaixo dela você tem uma carga negativa. Aqui, A positiva, B negativa. Entre elas, tem atração ou repulsão? Atração. A atração não é o vem caminhoneiro, vem caminhoneiro? Não, não é? Não é um puxando o outro? Não, não é? Então fala pro tio aí, ó. Na atração, A puxa B, não puxa B? Assim como B puxa A. O A puxa B para onde? Para cima. Presta atenção, você tem que entender para onde está acontecendo a coisa. O A está puxando B para onde? Para cima. Então você vai representar essa força usando uma flecha que aponta na direção que a força atua. Nesse caso, para cima. E na vertical, porque a linha que passa entre as cargas é linha vertical. E o B? Puxa o A, não puxa o A? E aí diga lá, o B puxa o A para onde? Para baixo. Para baixo. Você vai representar essa força por uma flecha apontando para baixo. Aqui você vai ter a força de B sobre A. Força de A sobre B, puxando B para cima. Força de B sobre A, puxando A para onde? Para baixo. Perguntas até aí? A força resultante vai ser onde? A resultante vai depender das outras cargas que você vai ter. Vamos já chegar nesse ponto que você quer. Ok? Agora sim, ó. Imagina essa configuração aqui, ó. Tu tens aqui uma carga positiva e bem aqui tem outra carga positiva. Tá, ok? Aqui, são duas cargas positivas, uma perto da outra, A e B. Nesse caso, ó, positiva não, foi mal. Desculpa, bora colocar uma negativa aqui só para ninguém ficar chorando, né? Negativo com negativo. A pergunta que eu faço é, entre elas, tem atração ou repulsão? Atração. Atração ou repulsão? Repulsão. E aí a repulsão, não é uma empurrando a outra? É ou não é? Se é uma empurrando a outra, como é que fica o desenho da flechinha? Ó, primeiro, a linha que passa entre as cargas não é uma diagonal? Se é diagonal, tu já sabe que a flecha vai ficar na diagonal, apontando para fora ou para dentro das cargas? Para fora. Lembra que toda vez que for repulsão, as flechas são divergentes, apontam para fora. Toda vez que tem atração, as flechas são convergentes, apontam para onde? Para dentro. Agora aqui, ó, como vai ficar? Repulsão de A empurrando B para onde? Diagonalmente para baixo. Repulsão de B empurrando diagonalmente para onde? Para cima. Aí você fica pensando, professor, mas toda vez vai ser assim, professor? Vai. Até agora, o que nós fizemos? Só presta atenção. Nós está pegando basicamente e observando com vocês como é que fica o desenho dos vetores, não é isso? Mas olha só, até aqui, cara, bicho, não tem nada tão complicado não, né? Eu peguei só duas cargas, observei a atração e repulsão, beleza, isso aí não tem nada demais. Agora, tem uma observação que a gente precisa fazer com relação a isso, que é a própria forma com a qual você expressa essa força de atração e repulsão. Quando eu perguntei de vocês, entre A e B, tem atração e repulsão, vocês falaram aqui, ó, coisas negativas tem repulsão, não tem? Então, pô, se você for pronunciar as forças, você acaba, se você prestar atenção, você acaba voltando àquela famosa terceira lei de Newton. Lembra da terceira lei de Newton? E aí você tem que falar que está filmando. Lembra da terceira lei de Newton? Ah, tá, beleza. Então fala pro tio aí, fala aí. Já lembra?
Lembra? Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, porém sentido contrário. Ou seja, se A repele B, o B repele quem? A. E aí uma coisa, cara, que vocês não podem esquecer, independente das cargas, anota aí, essa força de A sobre B e essa força de B sobre A são iguais ou diferentes? Iguais. Isso é um detalhe que você não pode esquecer de jeito nenhum. Professor, mas se uma carga foi igual a 1000, a outra foi igual a 1. Não importa. Como é o princípio da ação e reação, as forças sempre serão as mesmas. Não é porque a carga vale 1, outra carga vale 1000 que uma vai criar força maior, não. Sempre a força de uma carga sobre a outra é a mesma. Entre duas cargas, a força sempre é a mesma, independente do valor das cargas. Pode falar. Só isso porque as duas cargas são na forma do não. Exato. Olha a equação da força, tá ok? Se você lembrar da equação da força, você não estava fazendo a multiplicação entre as cargas? Tá ou não tá? E aí, fisicamente falando, quando você pega e multiplica as cargas, é como se você tivesse uma única carga ali. E aí, como se você tem uma única carga, aparentemente você teria o quê? Uma única força. Na verdade, o fato de você juntar as duas cargas está significando que você está criando a força de uma carga sobre a outra. Beleza? E nessa multiplicação, nesse produto, aparentemente, né, vamos pegar assim, você estaria trabalhando com uma única carga. Tá ok? Aí você fica pensando, mas toda vez é assim, professor? Não, papito, sempre. Imagina que essa carga seja igual a 1 coulomb e essa carga seja igual a 100 coulombs. Diga, uma carga vale 1, a outra vale 100. As forças entre elas serão diferentes? Não, as forças serão as mesmas. Isso independe do sinal? Independe do sinal, porque você está pegando a carga em módulo. Lembra que a carga é expressa em módulo? Como é módulo, independente do sinal, você vai ter isso. Positivo, positivo, negativo. Positivo, 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 negativo, independente do valor. Deu. Acabou, morreu a parada. Aí, isso aqui apareceu numa prova da UEA, sabia? Apareceu na prova da UEA. Essa mesma configuração aqui, ó, de cargas. Uma carga valia 1, outra carga valia 100. Sabe quais foram as alternativas que apareceram? Olha essa daqui, ó. A força de A sobre B é igual a 100 vezes a força de B sobre A. A letra B, a força de B sobre A é igual a 100 vezes a força de A sobre B. Aí a letra C, a força de A sobre B é exatamente igual a força de B sobre A. Aí tinha as outras que eu não lembro, mas essas eram as principais, tá ok? Sabe que muita gente marcou? Aqui, ó, letra B. Muita gente marcou letra B. E se você prestar atenção, tem uma lógica errada aí, não tem? Por quê? A carga B não é 100 vezes maior que A? Então, o cara, quando pensa errado, não faz bobagem em qualquer lugar. No caso aqui, ó, a carga B não é 100 vezes maior que A? Resumindo, o que o cara pensou? Que se ela é 100 vezes maior, automaticamente a força que ela queria vai ser 100 vezes maior. Aí vem a pergunta, tá certo isso? Não, pô, por que não? Porque se eu tenho duas cargas, princípio da ação e reação, a força tem que ser sempre a mesma, beleza? Porém, em sentidos opostos. Qual seria a resposta certa para isso? 6, de coração apaixonado. Entenderam a parada? Viu como não é uma coisa difícil? Mas na hora o cara erra. Vocês têm que tomar cuidado com isso, cara. O que eu quero que vocês tenham aqui é o máximo de atenção possível para que vocês não errem coisas assim, tá ok? Não errem coisas assim. Outra observação para todos vocês, tá? Aqui, até aqui eu estou trabalhando com quantas cargas? 2. Se eu tenho 2 cargas, como é que eu calculo a força elétrica? K0, que é o Q2 dividido pela distância ao quadrado. Mas a pergunta que eu faço é, e se eu tiver 3 cargas? Fala pro tio, como é que fica quando tem 3 cargas? Aí você pensa, aí o bicho pega, mano. Não, pega não. Porque se você tem 3 cargas, você vai poder calcular força entre as 3? Não. Existe a equação para calcular força entre 3 cargas? Não. Existe para calcular força entre quantas cargas? 2. Aí você pensa, puta merda, e agora? Ixi. As duas, depois calculou a terceira. Aí é que está a questão. Quando você tem 3 cargas, o que você faz? Pega uma como referência. Tá ok? Aí o que você faz? Calcula a força resultante sobre ela. Você calcula a força total sobre aquela terceira carga. Beleza? Mas aí pensa, essa carga está próxima de quantas outras cargas? 2. Então sobre ela você vai ter quantas forças? 2. O que você vai ter que fazer? Desenhar as forças para depois saber como calcular. Calma. Você vai desenhar as forças para saber como calcular. Ouviram o que eu falei? Se eu tiver 4 cargas, você vai pegar uma delas e calcular a resultante em cima dela.
Agora, essa carga está próxima de mais quantas cargas? 3. Então, sobre ela você vai ter quantas forças? 3. Você vai ter que primeiro desenhar as 3 para saber como proceder. Correto? Olha esse exemplo aqui, ó. Olha que coisa meia. Isso aqui é uma coisa muito boa. Você tem carga A, você tem aqui uma carga B e aqui você tem uma carga C. Bora fazer assim: cargas A, carga B e aqui carga C. Agora vamos supor aqui, ó, essa carga A é positiva, essa carga B é positiva e a carga C é negativa. Tá aí, são 3 cargas, 2 positivas e uma negativa. Tá ok? A pergunta que eu faço é: tem equação para calcular a força elétrica entre as 3? Não. Então escolha uma. Vai, escolhe. Eu deixo você escolher. Primeiro, calcule a força resultante. Ou seja, calcule a força total sobre a carga B de bola, A ou C? Fala, Aninha. B. Aí eu pergunto a vocês: se eu quiser calcular a força total sobre B, como é que eu penso? Fala contigo. Olha para o B. Olha para o B. O B está próximo de quantas cargas? 2. E se o B está próximo de 2 cargas, eu vou ter quantas forças apontando sobre ele? 2. O que eu vou ter que fazer? Desenhar primeiro. Desenhar. Fala desenhar. Fala desenhar. Desenhar essas forças. Então desenha. Carga A sobre B. Atração ou repulsão? Fala repulsão. E essa é repulsão, né? Empurrão. A carga A empurra ou puxa a carga B? Empurra. Direita ou esquerda? Fala direita. Fala direita. Direita. Você vai ter a força de A sobre B empurrando B para a direita. A carga C atrai ou repele B? Atrai. Se atrai, puxa ou empurra? Puxa. Direita ou esquerda? Direita. Não é para a direita? É ou não é? Nesse caso, a carga C vai estar puxando a carga B para o lado direito. Aí olha só, você desenhou e o que você enxergou? Que sobre B, essas duas forças estão atuando no mesmo sentido. E aí é que está a questão. A força total, a força resultante sobre B, nesse caso, como estão no mesmo sentido, poderá ser calculada através de uma soma ou uma subtração dos dois vetores. Nesse caso, uma soma. Tudo bem? Nessa condição, se você tem as duas forças aparecendo no mesmo sentido, automaticamente você já tem a obrigação de lembrar que a força total vai ser calculada fazendo uma soma ou uma subtração das forças, soma. Agora sim, depois que você desenhou e sabe que você vai somar, o que você vai ter que fazer? Calcular a força entre A e B, calcular a força entre C e B e depois fazer o quê? Substituir e depois somar. De novo, calcula FAB, calcula FCB e depois faz o quê? Soma os valores que você encontrou, não é isso? E como é que eu calculo cada força dessa? Está lá, ó. K0, Q1, Q2 dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Mas aí vem outra pergunta do professor. Então responda aí, vai lá. Segunda pergunta. E qual seria a força total sobre A? Aí, só vocês. Qual seria a força total sobre A? Só vocês. Fala. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Como é que eu penso? Primeiro eu tenho que fazer o quê? Fala desenhar. Bora desenhar? Desenha então. Já? A carga A, Mariana, está próximo de quantas cargas? 2. Certo? E aí, Gabi? Se a carga está próxima de 2 cargas, sobre a carga A você vai ter quantas forças? 2. Então vê aí, ó. A carga B sobre a carga A cria atração ou repulsão? Vamos ver. Atração ou repulsão? Repulsão. A repulsão de B empurra o objeto A para onde? Para a esquerda, não é para a esquerda? Então você vai ter aqui a força de B sobre A empurrando para a esquerda, não é isso? E o objeto C? Atrai ou repele? E o objeto C atrai ou repele? Atrai. Se a atração é puxa ou empurra? É o bem caminhoneiro? Então, nesse caso aí, como é que ficaria? Moleque, você vai ter o C puxando A para a direita, não vai? Beleza, com uma força F de C sobre A. Aí uma coisa importante, as duas que vocês desenharam aparecem em sentidos opostos. Vetorialmente, se elas são opostas, você vai somar ou subtraí-las. E aí você vai subtrair a maior da menor. Quem é maior? F de B em A ou F de C em A? Aí vamos fazer assim, ó. Vamos supor que todas têm a mesma carga, tá certo? Se todas têm a mesma carga, quem está mais próxima
cria maior força, não é? Quem está mais distante, menor força. Tudo porque força e distância são inversamente proporcionais. Resultado, a carga A não está mais próxima, a carga B não está mais próxima de A. Então, como a distância entre A e B é menor, a força vai ser maior. A carga C não está mais distante. Como a distância é maior, a força vai ser o quê? Menor. Anota para não esquecer. Quanto mais próximo, maior a força. Quanto mais distante, menor a força. Beleza? Professor, F e A B é a mesma coisa que F e A, né? É a mesma coisa. Exatamente. Nesse caso, qual seria a força total sobre a partícula A? Fala aí. Seria a força de B sobre A menos a força de C sobre A. Aí eu pergunto a vocês, é alguma coisa complicada? É horrível? É a pior coisa do mundo? Mas aí o detalhe, isso você faz quando você tem 3 cargas, 4 cargas, 5 cargas, não tem? Agora, o que eu fiz aqui para vocês foi colocar as cargas no mesmo eixo, né? Ó, coloquei as cargas todas na horizontal. Aí eu observei a força em B e observei a força em A. Agora, dá para fazer mentalmente como é que seria a força em C? Vai lá, em C. Como é que seria a força em C? Só para e pensa, para e pensa. Em C, em C, em C. Já? O objeto C está próximo de quantas cargas? Fala 2. Fala 2. Então, como é que ficam essas forças? B sobre C, atrai ou repele? Atrai. Então, puxa para onde? Para a esquerda, né? Para a esquerda. A sobre C, atrai ou repele? Atrai ou repele? Atrai. Para onde? Para a esquerda também, né? Para a esquerda também. Aí, resultado. Sobre C tem quantas forças? 2. Elas estão no mesmo sentido. Aí, logicamente, você vai calcular resultante somando ou subtraindo? Somando. Tranquilo até aí? Mais fácil que história? Pelo amor de Deus, é só somar e subtrair, bicho. Ah, agora. E se nós fizéssemos isso daqui? Essa é boa. E se nós fizéssemos isso daqui? Agora eu vou colocar aqui, ó, no triângulo retângulo, tá? Vamos supor que esses lados do triângulo retângulo são lados iguais, tá? Aí você diz que é um triângulo retângulo isósceles. Fala isósceles. Isso. Aqui você vai ter a carga A, aqui você vai ter a carga B e aqui você vai ter a carga C. Eu vou fazer a mesma coisa. Esse A é positivo, beleza? Esse B é positivo, como está lá, mas esse C agora é o quê? Negativo. Tudo bem? Aí, vamos fazer tudo de novo. Então, diga para o tio, já? Primeiro, qual é a força total sobre... A primeira foi B, não foi? Sobre B. Tá certo? Aí eu pergunto a vocês, para de copiar, presta atenção agora. Agora é só prestar atenção. De novo, o B está próximo de quantas cargas? Então, sobre ela você vai ter quantas forças? 2. O que você vai ter que fazer primeiro para resolver a questão? Fala desenhar. Desenhar. Então desenha. A sobre B, atração ou repulsão? Repulsão significa o quê? Que o A vai empurrar o B para onde? Para a direita, não é para a direita? Sim ou não? Sim. Horizontal para a direita. E o C sobre B, atrai ou repele? Atrai. E aí nesse caso é atração. O C vai puxar o B para onde? Para baixo. Não é para baixo? É ou não é? Então você vai ter aqui a força, aqui para nós, de C sobre B, puxando o objeto B para baixo, beleza? A primeira coisa que você vai ter que observar é que entre esses vetores, FAB e CB, ó, você tem um ângulo equivalente a 90 graus, eles são perpendiculares, são ou não são? Se eles são perpendiculares, diga, como é que eu faria para calcular o vetor resultante entre eles? Se eles são perpendiculares, como é que eu faria para calcular essa força total sobre B? Ora, aí você usaria o famoso teorema de Pitágoras. Aí como é que ficaria? A força total sobre B ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado das outras duas forças. Beleza? Aí de novo, depois que eu descobrir que eu vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras, fala contigo. Eu vou calcular cada força dessa, vou ou não vou? Aí depois jogar no Pitágoras. Posso fazer uma pergunta a vocês? Posso ou não posso? Então diga, antes como foi que eu calculei a força em B? Somando. Depois, Pitágoras, você consegue ver que eu mudei a posição das cargas e mudou a força? Isso por quê? Porque força é vetor, cara. Se a força é vetor, cada um de vocês tem que lembrar que a força resultante, ela depende da posição das cargas.
Ouviram o que eu falei? Então não esquece, se a força é o vetor, cada um de vocês tem que lembrar que a força resultante depende de quem? Da posição das cargas. Se eu mudar a posição de uma carga, eu mudo completamente a força elétrica, não mudo? O que antes era soma, agora é o que? Pitágoras. Se você quiser, você pode colocar como exemplo valores. Por exemplo, esse aqui é igual a 10, esse daqui é igual a 10. Na primeira situação, 10 mais 10, mas na calculadora dá quanto? 20. Na segunda situação, se um for 10 e outro for 10, vai dar 20? Não. Se aqui for igual a 10 e aqui for igual a 10, vai lá, vai ficar 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, vai dar quanto aqui? Vai ficar quanto aqui? Não, vai ficar 10 raiz de 2. Sabe quanto é esse aqui? 14. Vocês compreenderam por que é isso? Compreenderam? Aí aqui na Pitágoras, aqui não vai ficar força ao quadrado? Vai ou não vai? Aí vai ficar 2 vezes 10 ao quadrado, não é assim que fica? Aí aplica a raiz para o outro lado. O 10 ao quadrado sai e o 2 fica. Quanto é a raiz de 2? 1,4 vezes 10, 14. E aí o que aconteceu? Eu mudei as cargas? Não. Eu mudei as forças? Não. O que eu fiz? Eu mudei a posição das cargas apenas, mudei. Essa carga que estava aqui à direita passou para onde? Para baixo. E ao passar para baixo, a força aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Você conseguiu perceber que ela diminuiu? De 20 passou para quanto? 14. Entenderam o que eu falei? Resultado, a força resultante depende de quem? Da posição das cargas. De novo, a força resultante depende de quem? Da posição das cargas. Tudo bem? Formou? O Mário avisou que o simulado é estilo Enem, 3 horas o portão fecho. Não. Então tá avisado Tá agora. avisado. Depois eu conto essa parte, né? Tá? Então vamos lá. Compreenderam? Todo mundo compreendeu? Agora uma pergunta a todos. Posso? Para onde aponta? Vai lá, Giovana. Para onde aponta a força resultante, Giovana? Bora, participa aí da aula. Tem que parar. Bora. Para onde aponta a resultante? Diagonal. Aí lembra que para você desenhar resultante, você usa aquela famosa regra das retas paralelas? Lembra disso ou não? E o que você faz? Traça uma reta paralela a cada vetor e a interseção das retas indica o ponto para onde o vetor resultante vai apontar. Beleza? Como é que eu faço para calcular? Teorema de Pitágoras. Só que foi o que eu falei para vocês. Só dá para saber como calcular depois que você desenhar. Então qual a primeira coisa que eu faço? Desenhar as forças. Eu não poderia usar a diagonal do quadrado para achar a força resultante? Diagonal do quadrado para achar resultante? Sabendo lá é bem. Não, mas é a mesma. Não, mas aí. Não, pode. Aqui vai ficar a diagonal do quadrado, né? Mas só dá quadrado, claro, porque as forças são iguais, mas elas poderiam ser diferentes, mas tá? nesse caso, por exemplo, eu acho o FAB, eu uso FAB raiz de 2. Pode, não tem problema não. Pode. Mas só toma cuidado, claro, porque se as, nesse caso, se as forças forem diferentes, ela não vai dar, né? Beleza? Agora, responda contigo. Já? Como é que eu faço para descobrir a força resultante sobre C? Até que eu apareça? Não. Não? Mas quase está aparecendo. Tá. Então, nesse caso aí, ó, como é que eu faço para calcular resultante sobre C? Aí, mais uma vez, o C está próximo de quantas cargas? 2. Então, sobre ela você vai ter quantas forças? 2. E aí, diga lá, A sobre C e B sobre C, atrai ou repele? Atrai. O objeto B atrai o C, puxa o C para cima ou para baixo? Nesse caso, não é para cima? É ou não é? Aqui você vai ter a força de B sobre C. E o A, atrai ou repele? O A atrai ou repele? Atrai. Positivo ou negativo? E o A vai atrair o C, puxando o objeto C para cima ou para baixo? Nesse caso, na diagonal para cima, não é isso? Aqui para nós, diga lá. Já? Como é que eu faria para calcular essa força resultante em cima de C? Aí, nesse caso, você vai ter que observar qual é o ângulo formado entre eles, tá ok? Bom, aqui é um triângulo retângulo isósceles. Aí, mais uma vez, é um triângulo retângulo isósceles. Qual é o ângulo agudo aqui? 45, não é isso? Propriedade básica, 2 lados iguais, 2 ângulos iguais, não é isso? Aí eu pergunto a vocês, para esse caso do ângulo 45, dá para aplicar Pitágoras? Não. Dá para somar? Dá para subtrair? E aí que está a questão, o que você usa? A famosa lei 2, fala cossenos? Lei dos cossenos.
Qual a lei dos cossenos? Quem fala contigo aí? Qual a lei dos cossenos? A força resultante em C ao quadrado vai ser a soma do quadrado das forças, não é isso? Isso, mais a parte do cosseno, né? 2 vezes FBC, FAC, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Vamos chamar esse ângulo de alfa aqui, tá bom? Beleza? Aí você pensa, professor, isso quer dizer que quando aparecer um ângulo diferente de 90 graus, quando não for soma, quando não for subtração, tem que aparecer a lei dos cossenos? Tem. É uma forma que você tem para resolver. É difícil? Não, não é aquela coisa horrível. Né? Lei dos cossenos parece inglês, não parece? Mas uma coisa interessante é que nas provas de vestibular, quando o cara usa a lei dos cossenos, é sinal que essas forças são iguais, sabia? Ele sempre coloca a lei dos cossenos para usar quando as forças são iguais. E aí fica fácil, porque fica f quadrado, 2f quadrado, cosseno. Aí sua conta fica facinho. Tá ok? Aí você pensa, então quer dizer que eu não preciso ficar me preocupando? Não, precisa se preocupar, claro, né? Se você não se preocupar, o seu concorrente vai lá, passa de você, não é verdade? Então, mas tem que ficar calmo, porque você sabe que não vai ser uma coisa difícil. Agora, para onde aponta a força resultante? Aí é com vocês. O desenho da força resultante, para onde ela aponta? Aí de novo, usa aquela famosa regra das retas paralelas. Traça uma reta paralela a cada um dos vetores, bora fazer assim, ó. Traça uma reta paralela a cada um dos vetores e a interseção indica o ponto para onde o vetor resultante vai apontar. Aí, ó. Nesse caso, a força resultante sobre C vai apontar, nesse caso, em que direção? Vem para mim aí. Se baseia naqueles pontos cardeais, qual é a direção e sentido da força resultante? Lembra? Norte, sul, leste, oeste. Aí tem nordeste, sudeste, sudoeste. Opa! Para cima e para a esquerda é o quê? Noroeste. Fala noroeste. Noroeste. Geralmente as pessoas, assim, quando vão representar a força, elas usam ou o ângulo ou esses pontos cardeais. Aí você pensa, mas você geografia... Quantos horários correspondem de quase todos? Em todas. Fala em todas. A gente já dá um paralelogramo. Fala em todas.